Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou começar a falar das minhas leituras do mês de julho. Foi um mês bastante produtivo, eu li 7 livros. Vou começar falando da leitura escolhida para o Fórum Literário Entre Pontos e Vírgulas, uma indicação da minha querida amiga Márcia Cogitari, o Pontos de Vida de um Palhaço. Esse livro tem cerca de 300 páginas e foi publicado pela Estação Liberdade. Este autor, Heinrich Böll, viveu 67 anos entre 1917 e 1985 e é considerado um dos principais nomes ali a retratar o período pós-guerra. Muitos de seus livros eles têm isso como tema. Inclusive alguns deles foram até proibidos ali na época de serem publicados por trazerem ali questões espinhosas para a Alemanha naquele momento. Em 72 ele foi agraciado com o Nobel de Literatura. Este livro é o segundo dele e foi publicado em 1963 e traz justamente isso como tema também, né? Bom, o livro ele é narrado em primeira pessoa pelo personagem Hans Schneier, que é um palhaço de profissão e vivendo ali justamente nessa Alemanha e tentando se reerguer dessa fase aí nebulosa de sua história. E vai se focar, a narrativa ela vai se focar no relacionamento desse personagem com a Marie, que é o grande amor da vida dele, né? Uma mulher com quem ele se relaciona praticamente desde a adolescência. Eles muito novos ali meio que fugiram e foram morar juntos. Acontece que a Marie ela se envolve com um grupo de católicos ali um tanto quanto fanáticos e ela se converte ao catolicismo de uma forma um tanto quanto fervorosa. E por causa dessas pessoas, essas pessoas acabam influenciando ela a que ela abandone o Hans, né, com quem ela vive ali uma união não considerada sacramentada pelos princípios da igreja, e ela se casa com um dos membros ali daquele grupo, um casamento ali formal, religioso e tudo mais. E a partir daí a gente vai entrar em contato com a narrativa, com os pensamentos ali extremamente pessimistas, amargurados e rancorosos, né? Afinal ele está com muita raiva dessas pessoas, do personagem, né? E à medida que a narrativa se arrasta, a gente vai se deparar ali com a sua degradação, tanto física, moral, né? E também ali do trabalho, né? Ele acaba não conseguindo trabalhar mais e o livro vai ali se desenvolvendo em torno disso, né? Dessa sua degradação, que ele culpa ali aquelas pessoas por conta disso. Outro foco narrativo não, mas outro tema da história, que é outro drama ali que o personagem vive, é a sua relação também com a sua família, que é uma relação assim bem conturbada desde a infância, mas por questões ali políticas, né, do posicionamento ali da sua família em relação à guerra, ao nazismo. Ele sempre foi contra, não quis participar daquela juventude hitlerista, e a mãe era bastante, tinha ali suas opiniões bem fortes, né. E a mãe é a grande personagem ali, a grande figura central da família, e com ela ele tem uma relação bem difícil. É uma família assim muito abastada, eles são muito ricos, mas uma coisa que eu achei interessante é um termo que ele usa o tempo inteiro, é que a família sempre teve ali um dinheiro abstrato, porque apesar deles serem muito ricos, a mãe ela fazia todos viverem de uma forma bem sovina. Então é interessante porque ele, quando ia na casa dos vizinhos ali, que eram bem mais, tinham bem menos dinheiro que ele via que eles viviam muito melhor do que eles que tinham muito dinheiro, né? Então eu gostei desse termo ali de dinheiro abstrato. Então assim, é um livro, tem esse tom, é um livro bastante pessimista, tá? O palhacinho aqui da história, ele não é nem um pouco engraçado. E o livro, ele me fez lembrar um pouco o Memórias Póstumas de Brás Cubas, pelo tom ali pessimista e amargurado do personagem. Eu gostei muito do livro, mas eu ainda prefiro Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque eu achei o senso de humor do Machado de Assis ali melhor. Eu acho que um palhaço ali melancólico acaba sendo mais deprimente pra gente, tá? Sua dor acaba sendo mais pungente. Mas é uma boa leitura, eu gostei bastante do livro. Valeu a dica, Márcia. O segundo livro que eu li foi
do Émile Zola, A Besta Humana. Eu gosto muito desses clássicos da Zahar. Eu já comprei vários, acho que eu tenho quase todos dos clássicos, mas esse é o primeiro que eu leio, tá? É um livro cheio de anotações da época e ele tem ilustrações ali também da época, então muito bonito esse livro. Ele tem cerca de 380 páginas. Eu não vou falar muito do Zola, tá linkado aqui embaixo o vídeo em que eu fiz sobre O Paraíso das Damas, e eu começo o vídeo falando um pouco sobre o autor, né? Bom, esse é o terceiro livro apenas que eu leio do Zola, e só agora, lendo a introdução, que eu descobri que esse livro, ele faz parte ali de uma espécie de série, né, de uma unidade. O Zola, ele se inspirou no Balzac, né? O Balzac, ele reuniu ali seus 2.000 personagens e seus 89 títulos, suas 89 obras, numa unidade, numa série que foi a Comédia Humana, uma verdadeira epopeia burguesa, onde ele pretendia retratar a sociedade francesa ali da primeira metade do século XIX. E o Zola, ele quis fazer isso também, claro que em bem menores proporções, mas ele criou uma série formada por 20 livros que ele chamou a série os Les Rougon-Macquart. Algo parecido com isso em francês, né? Que é a história natural e social de uma família sob o Segundo Império. E com essa série ele pretendia colocar em prática ali as suas teorias literárias do naturalismo, que é a corrente que eu acho que o Zola foi o principal representante aí do naturalismo, né? Então, A Besta Humana, ele é o 17º volume dessa série, apesar de fazer parte de uma unidade, mas são livros totalmente independentes, com histórias totalmente assim, independentes umas das outras, mas o que a unidade é que ele vai falar sobre uma família, né, os membros de algumas gerações dessa família, os Rougon-Macquart. Este aqui então é o 17º volume, ele foi publicado em 1890 e vai contar pra gente a história do Jacques Lantier, um maquinista que vive atormentado aí por um problema que ele atribui ali a sua herança genética, né? Os pais deles, a família dele, ele vem de uma família de alcoólatras, pessoas instáveis ali emocionalmente. E o fato é que ele é tomado de um desejo quase incontrolável de matar, esganar as mulheres pelas quais ele sente atraído, né? Por quem ele sente um desejo sexual. E para refrear esse instinto, ele se afasta das mulheres e meio que se esconde ali na sua locomotiva, a Lison, né? Então ele praticamente trata a Lison como uma mulher, até deu o nome de mulher a essa locomotiva. E é ele, essa luta íntima dele de refrear esse instinto assassino que ele tem. Bom, até que cruza por seu caminho o Roubaud, que é o controlador-chefe da estação onde ele trabalha, e sua mulher, Severine, por quem ele se apaixona, porque a princípio ele não sente esse desejo de matá-la, né? Foi a primeira mulher por quem ele não sentiu esse desejo, então ele se apaixona por ela, e o livro vai girar em torno ali desse triângulo amoroso que se forma entre os três, né? Essa relação que se forma entre os três. Apesar de eu falar triângulo amoroso, não é assim não é nada romântico, né? Basicamente o que vai unir o destino desses personagens é um assassinato. E o livro, ele é bastante tenso, a narrativa ela vai se desenvolvendo aí, girando em torno desse crime e dessas três pessoas, e a gente percebe que em algum momento essa caldeira aí vai explodir, tá? É um livro forte, ele tem muito sangue, ele tem muita tensão, tem muito sexo, vícios, né? Pessoas ali quase beirando a bestialidade, tentando domar ali seus instintos mais primitivos, né? Então isso parece ser uma característica do naturalismo. Então é um livro bem forte. Eu gostei do livro, mas eu acho que ainda Germinal ganha. É uma história mais forte, uma história que pra mim foi mais impactante, mas esse aqui é um bom livro, tá? Eu acho até que, assim, comparando com os livros de Balzac, onde a gente o adultério, sempre tem uma história de adultério, mas as coisas ali são tão mal são sugeridas
que a gente não fica nem sabendo se... A gente fica até na dúvida se houve relação sexual entre os personagens adúlteros. A gente só imagina que tem acontecido quando aparece um filho na história e mesmo assim a gente fala, nossa, como é que apareceu essa criatura, né? Porque é tudo muito sugerido. E aqui não, aqui é tudo descrito mais às claras mesmo, de uma forma mais próxima ali de uma literatura contemporânea. Eu até acho que o Zola é um autor indicado ali para quem não está muito habituado com clássicos, porque gosta mais de um estilo mais contemporâneo. Eu acho que o Zola é bom para, de repente, se iniciar nos clássicos, porque eu acho que ele se aproxima um pouco mais ali do estilo contemporâneo, tá? As coisas são descritas mais às claras. Então gostei bastante da Besta Humana. Depois eu fui assistir ao filme, tem uma adaptação, acho que é de 1939, em preto e branco, francesa. Eu gostei, mas eu achei bem fraquinho porque tá muito resumido. Eu entendo que um filme sempre tem que se resumir a história, né? Não dá pra você passar tudo aquilo que tem no livro dentro de um filme, mas o problema é que eles resumiram muito a história. Eles tiraram, assim, mais de 50% do que acontece, e com coisas que eram facilmente adaptáveis ali pra tela. Acho que o filme poderia ter eles poderiam ter colocado mais coisas ali que tem na história, tá bom? Mas eu acho que vale a pena pra você comparar. Bom, então é isso, espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que leram do Zola, o que se conhecem ali os pontos de vista do palhaço, e a gente conversa sobre esses dois livros e sobre esses dois autores, tá bom? Até a próxima!